Vamos à palavra de hoje? Então abra aí a sua Bíblia em Carta de Paulo aos Filipenses e nós vamos seguir vários trechos aqui desta carta, mas para nós começarmos, vamos recapitular algumas coisas. O que é a vida de fé? A vida de fé, ela é aliada ao conhecimento do Evangelho. Então é essencial que cada um que crê tenha conhecimento do que é Evangelho e do que não é Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ouve tanta coisa de pessoas que estão com a Bíblia na mão, que fazem certas afirmações, que não é o Evangelho da graça de Deus, que não é a verdade, mas elas induzem com certos textos da palavra de Deus as pessoas a fazerem coisas que nem na Bíblia está escrito. Vocês estão entendendo? Agora, quem não tem conhecimento do que é o Evangelho, ele vai acreditar. Por exemplo, mostra um texto na Bíblia, presta atenção, que você tem que fazer campanha para alcançar alguma coisa. Não existe isso na Bíblia. Existe? Alguém escreveu, olha, você faça uma campanha de 7 dias para alcançar isso. Não existe isso. Mas, no entanto, você vê um monte de gente fazendo campanha sem parar. As mesmas coisas, eles nem sabem que isso não existe na Bíblia. Não é? Posso falar outra bem pesada? Você sabe que ser dizimista, isso é coisa da lei, do Velho Testamento, e isso acabou na cruz. Acabou ou não acabou? No entanto, um monte de gente vive escravizada, dominada, sendo explorada, tem que dar 10% do que tem na igreja, que eles falam que é obra de Deus. Mas porque não tem discernimento, que no Evangelho da graça de Deus não tem um verso que obriga quem quer que seja a dar alguma coisa para a igreja. E ser obrigado a ser dizimista, se não der o dízimo, vai perder a salvação. Não existe isso no Evangelho. Mas eles vão pegar lá o judaísmo, Malaquias, e pôr isso na cabeça das pessoas e dizerem assim para as pessoas: o devorador vai te pegar, o mal vai te pegar, você vai perder a salvação se você não der 10% do que você tem. Agora, quem não tem entendimento do que é Evangelho, vai falar, isso está na Bíblia, mas eles não entendem o quê? Que isso acabou na cruz, que aquilo que foi dito para o povo judeu, no judaísmo. Jesus nunca obrigou alguém a ser dizimista, e nenhum dos apóstolos, quando surgiu a igreja, obrigou alguém a ser dizimista. Eles falaram de ajudar, de ser ofertantes, mas obrigar a ser dizimista, isso acabou. Mas quem não tem conhecimento, o que vai fazer? Ele vai acreditar, porque ele não conhece o Evangelho, não é? Fazer sacrifício, você vê muito, você tem que fazer sacrifício. O sacrifício hoje, você tem que dar tudo que tem, o teu dinheiro, essas coisas, tem que pagar o preço. Onde no Evangelho está escrito que você tem que fazer sacrifício, tem que dar o que não pode? Onde está escrito isso? Né? E onde sacrifício dá todo o teu dinheiro? Não existe isso. Você não tem que dar casa, carro, não existe nada disso. Mas eles vão lá no Velho Testamento, no judaísmo, que não é Evangelho, e vão falar daquele sacrifício de Abraão, Isaac, aquelas coisas que eles faziam sem ter conhecimento algum do Evangelho. E vão trazer para os dias de hoje e levar a pessoa a fazer sacrifício, é dar tudo que tem. Agora, quem conhece o Evangelho, o que vai fazer? Ele vai discernir, ele não vai ser enganado, porque o conhecimento, o que Jesus Cristo disse a respeito do conhecimento? Você primeiro vai conhecer a verdade, depois que você conhece, a verdade vai libertar a tua mente, a verdade vai libertar a tua vida. Então, a vida de fé é uma vida de conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E você tem que ter em mente isso. Velho Testamento está na Bíblia, é palavra de Deus, mas não é Evangelho. Velho Testamento é história do povo judeu, história de Israel, história da formação do povo de Deus, entende? É judaísmo, tudo girava em torno do povo de Israel, da lei de Moisés, dos sacrifícios, do templo, dos sacerdotes. Quando Cristo vem,
Ele morre na cruz. O que Paulo fala? O fim da lei, o fim da velha aliança é Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz e diz que está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele cumpriu a lei, acabou o judaísmo, a igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. Ela só vem existir depois da cruz, na nova aliança. Então, se eu não entender que o Velho Testamento acabou, se cumpriu, e que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, eu vou ficar preso. Pode ver que a maior parte das pregações que escravizam as pessoas é Velho Testamento. Voto, sacrifício, campanha, óleo, gritaria, sobe monte, desce monte, tudo está lá na velha aliança. Mas não passa pela cruz. Agora, se eu não tenho conhecimento do que é evangelho, o que vai acontecer comigo? Eu vou viver escravizado com aquela mentalidade de judaísmo, e Abraão, Isaac e Jacó, e você tem que dar o teu melhor, e tem que sacrificar o teu Isaac, os 7 mergulhos de Naamã. Essa gente lá do passado não entenderam nada do evangelho. O evangelho vem ser revelado da cruz para frente, milhares de anos depois que essas pessoas existiram. Mas se eu não tenho conhecimento, o que vai acontecer? Eu acabo sendo um cristão que acredito num monte de coisa, mas sem sentido. Eu pratico coisas que a igreja me manda fazer sem sentido, não é o evangelho. Então, o que é a vida de fé? Eu preciso conhecer o que é evangelho, estudar cada carta de Paulo. Entende? Aprender o que é evangelho, que aconteceu na cruz, as verdades que são reveladas depois que Cristo morreu e ressuscitou. O que é a igreja? Qual é o ensino para a igreja hoje? Eu preciso aprender, porque se eu não aprender, eu tenho uma fé sem formação, sem conhecimento. Eu vou acreditar em qualquer coisa. Se o pastor chegar com um pedacinho de papel e falar que é papel ungido, e vai ter a campanha do papel, você vai levar um papelzinho para casa, vai pôr lá na cristaleira e vai abençoar a tua vida, a pessoa vai acreditar, porque ela não conhece o evangelho. Entende? Que nem um pastor trouxe uma bola de mato assim, falou que era uma sarça. Que nem a sarça ardeu para Moisés, ele pôs aquela toceira de mato no altar, né? E quem tocasse na sarça ia ser abençoado. Quem não conhece o evangelho, é mesmo, a sarça ardeu, esse mato representa aquela sarça. Ele vai acreditar. Uma fé dentro de uma ignorância. Então, por isso que nós estamos meditando em cada carta de Paulo, e vamos começar Filipenses. Para quê? Para você conhecer. O conhecimento renova a tua mente. O crente tem que ser alguém inteligente, que conhece aquilo que acredita, que sabe viver com inteligência, que entende o que é evangelho, enfrenta o mundo com conhecimento do evangelho, sabe perscrutar, discernir quem é falso profeta, quem é mentiroso, o que é uma igreja verdadeira, o que é uma igreja exploradora financeiramente. Tem que saber. Porque se ele não souber, ele vai ser levado por esse falso evangelho que está aí, que vem pela televisão, que é só campanha, voto, sacrifício, coisa ungida, coisa orada, corrente disso, corrente daquilo. Você vai ficar rico, você vai ficar rico, você vai ficar rico. Primeiro tem que dar tudo para a igreja, para depois Deus olhar para você e você vai ficar rico. Não vai, meus irmãos, tudo isso é enganação. Então, se eu conheço a verdade, aprendo. E o aprendizado do evangelho não é ouvir num culto, ficar aqui um dia. É um trabalho de anos, que nem quando a criança entra na pré-escola, escola e vai. É anos de trabalho, de ensino, para se tornar uma pessoa inteligente, madura, com discernimento da verdade. A maior parte daquilo que se diz evangélico não lê nada da Bíblia. Não pesquisa nada, não sabe, só vai abrir a Bíblia quando vai no culto. Lá o pastor fala qualquer coisa, ele acredita sem conhecimento. Então, é uma construção. Então, o que nós estamos fazendo aqui é construir dentro de você um conhecimento, uma sabedoria, um discernimento da verdade do Evangelho. Tá bom, queridos? Estamos indo? Então, vamos para a carta de Paulo aos Filipenses. Tem vários pontos
que nós vamos abordar antes de entrar verso por verso, né? Versículo por versículo. Então estamos aqui no capítulo 1. Vamos ler a saudação de Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Como Paulo cumprimentava a igreja, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora. Agora ele vai falar uma coisa poderosa que nós vamos meditar um pouquinho. É um primeiro ponto da carta aos Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja em defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vamos pensar um pouquinho. Por que Paulo fala no verso 6 que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la? O que Paulo tem em mente quando Paulo fala que Deus não é a obra que eu faço, é uma obra que Deus começou a fazer na minha vida e Ele vai completar essa obra, Ele vai concluir essa obra. É como alguém que começa a construir uma casa, ele tem aquele começo e vai concluir a construção. Quem começou a obra? A obra é Deus que começou a fazer na minha vida. Não sou eu que estou fazendo, é Deus que está fazendo em mim. Então vamos entender isso. O que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Onde a gente pode encaixar isso na obra que Deus começou a fazer na minha vida? É isso. Eu sou salvo pela graça de Deus. Não se canse de ouvir isso. Eu não sou salvo porque eu fiz alguma coisa boa, porque eu frequentei a igreja, porque eu paguei algum preço. Eu não tenho condições de me salvar, de salvar-me a mim mesmo. A primeira coisa para começar a entender o Evangelho, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa caída, estragada, defeituosa, que eu fico nervosa, eu estou cheio de falhas, estou cheio de erros. Desde que Adão pecou, a raça humana caiu, eu nasci nesse contexto de uma raça depravada, um ser humano estragado, defeituoso, falho, inimigo de Deus, contrário às coisas de Deus. E é impossível para mim sair dessa situação. É impossível para mim salvar-me a mim mesmo. Não existe uma obra que eu possa fazer, uma coisa boa, que Deus olhe para mim e fale assim: olha, você fez essa coisa boa, você merece a salvação. Não. A Bíblia diz que todos estão estragados. Todos é uma raça estragada, que não produz o que Deus quer que produza. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. São pessoas destituídas, estragadas, pervertidas, defeituosas. A nossa tendência é para o mal, é ser mentiroso, ser enganoso, julgar, condenar, roubar, matar, ter ódio, ter raiva. É isso que nós somos. Então nós não conseguimos, com essa natureza caída, fazer alguma coisa que Deus olhe e fale assim: você merece salvação. Para nós é impossível salvar-se a si mesmo. Para mim entender o Evangelho, eu tenho que entender isso. Eu não consigo me livrar dessa situação que eu me encontro. Eu não consigo me salvar. Por mais coisa bonita que eu faço,
Quando essas coisas bonitas chegam diante de Deus, elas chegam manchadas, porque é produzida por uma natureza caída. Elas chegam sujas, defeituosas, cheias de falha, e não conseguem cumprir a justiça de Deus. Então agora, como eu vou enxergar a salvação? Eu não tenho condições de me salvar. Então Deus, na pessoa de Cristo, Ele vai se fazer carne. Deus, Ele vai se transformar num homem. Vai vir da glória, nascer como um homem. A figura humana, o extraterrestre vem de uma outra dimensão. Vai nascer com um corpo humano, Ele é Deus semelhante a mim, semelhante a você, vai pagar a dívida do pecado do homem, vai cumprir o Velho Testamento na cruz, vai ser o último sacrifício de Cristo, o último sacrifício da lei, e com essa obra, Deus vai começar a boa obra em mim, entende? Qual é a boa obra de Deus? Eu estava nessa situação de pecador, num mundo pervertido, estragado, sem poder ser salvo. Agora Cristo vem, quita a nossa dívida, cumpre a lei, paga pelos nossos pecados. Agora a obra de Deus começa a ser realizada em mim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem do que você faz, para que ninguém se glorie, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, eu fiz aqui, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu sou bonzinho, que eu te encostei na parede, eu exigi, eu declarei. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a boa obra de Deus, que Ele começou a realizar na minha vida, e agora que eu encontrei Jesus, agora Deus continua essa obra. Eu já sou salvo. O que é ser salvo? Já se cansou, né? O que é ser um salvo? Eu criei em Cristo, Ele me libertou da obra do diabo, me libertou do império das trevas, me transportou, me põe no reino dEle. Eu faço parte do reino de Deus agora. Se eu tinha prisões na minha vida, cadeias, Ele me libertou de tudo. Começou a boa obra dEle na minha vida. Eu tenho que aprender que olhinho não liberta ninguém, gritar não liberta ninguém, corredor de sal grosso não liberta ninguém, não muda a cabeça das pessoas, é só rituais. Eu tenho que entender que nada que eu posso fazer me dá condições de me libertar. Se a minha mente não for mudada, se não vier um poder de Deus na minha vida e me salvar, eu nunca serei liberto. Então você vê as pessoas, culto de libertação, o pastor vai gritar, está amarrado, sai, põe a mão. Na semana seguinte ela está igual. Olha, leva esse olhinho, passa na testa, o óleo da libertação. Na outra semana já não é o olhinho, é a campanha da rosa ungida. Leva essa rosa para casa, põe lá que vai sugar os demônios da tua casa. Lá vai, mas no outro dia, agora é o sal grosso. O único que tem poder de libertar a nossa mente, presta atenção, é muito sério isso. O único que teve poder de libertar e salvar é Jesus Cristo. Não está em nós essa capacidade. Não está na mão de nenhum pastor libertar as pessoas. É só gritaria, é só religião. Não está no poder de um líder religioso libertar alguém do império das trevas. Ele não tem poder para isso. Pode ser apóstolo, bispo, seja lá o que for. O único que tem poder de libertar é Jesus Cristo. É só Ele. Então o que é ser salvo? Me libertou do império das trevas, me transportou. E as prisões que eu tinha, as pastoreias, as amarrações, Ele me libertou de tudo. Eu já sou salvo, Ele já me salvou. Ele é poderoso, Ele começou a boa obra em mim e vai completar, não vai faltar nada. O indivíduo construiu uma casa, ele vai fazer uma revisão, olha, está faltando um negócio ali, aquela calha, está tudo cheio de coisas defeituosas que precisam refazer. Mas a obra que Cristo está fazendo em mim não tem defeito, não tem falha, não tem reparo. Uma vez feita, é feita de uma forma perfeita. Então ele começou. Agora, como é que ele trabalha? Como é que Deus trabalha fazendo obra em mim? Deus não vai fazer coisas que a minha mente não alcançou, que eu não entendi.
Deus não vai lhe dar... É a mesma coisa que você vai falar para um chinês na língua portuguesa. Ele não entende nada. Ele não vai entender nada. É a mesma coisa, Deus não vai fazer uma coisa na sua vida se você não entende nada. Primeiro Ele vai dar entendimento, sabedoria, conhecimento, e paralelo ao conhecimento, Ele vai te mudando, mudando a mente, mudando o coração, mudando as emoções, te dando inteligência. Você está entendendo? É uma obra de crescimento, uma coisa que Deus vai fazendo de dentro para fora em você. Ele trabalha através do conhecimento. Então você vai aprendendo o Evangelho, vai tendo conhecimento, e isso começa a se manifestar na sua vida, de dentro para fora. Qual é a obra de Deus? Primeiro começa dentro de mim, na minha mente, no meu entendimento. Depois ela vai se externando e vai alcançar o meu exterior. Qual é o falso evangelho que fala sobre a obra de Deus? Ela começa de fora para dentro. Então Deus vai me fazer aquilo, vai me dar isso, vai, só que ele não tem entendimento de nada. Ele não conhece a verdade, ele está dentro de uma religião. Então só quer mudança exterior, mas não vai haver mudança exterior se não houver uma mudança na mente, no coração. É de dentro para fora. E como é que ele faz a obra dele? Me dando conhecimento, ele vai me levando. É que nem o pai que pega na mão da criança, não sabe andar direito, vai atravessar a rua, ela não tem noção de perigos. Então o pai vai caminhando com um jeitinho, de mão dada, caminhando. É isso que ele está fazendo com você. Ele começou a boa obra, agora ele vai dando conhecimento e ele vai concluir. A obra de Deus, ela é por todos os anos que você vai viver aqui na terra. Ele sabe que você tem tanta coisa dentro de você ruim, tanto sentimento, tanta emoção, pensamentos. Ele sabe que todos nós somos destruídos no mundo emocional. Temos um mundo emocional doente. Temos um coração ferido por causa do pecado. Entende? Então ele vai trabalhar em tudo isso com a palavra, tratando você por dentro. Né? Como é que ele vai tratar a angústia? Vai orar, o pastor vai orar, arranca a angústia dessa pessoa. Não vai arrancar, baseado nisso. Vai trazer o conhecimento, vai levar ela à angústia com o entendimento do Evangelho. Ele vai começar a tratar ela de dentro para fora na angústia dela. É uma coisa delicada, cirúrgica, lenta, trabalhosa, que só Deus pode fazer. Só Deus pode mudar a tua mente. Só Deus pode mudar o teu interior. Só Deus pode acalmar a tua emoção com o conhecimento da verdade. Só Deus pode fazer você enxergar a vida de uma outra forma. Entende? Sem medo. Só Deus, você percebe isso ou não? Então é Ele que faz. Aquele que começou a boa obra, Ele vai fazer o quê? Ele vai completar. É Ele que faz. Por isso, qual é a nossa função? Conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra. E agora, a mudança não é na minha marra. Você já tentou emagrecer na marra? Segunda-feira, faz um voto, né? Segunda-feira, em nome de Jesus, eu não vou comer, eu vou emagrecer. Chega na segunda-feira, você enche a lata, não consegue. Até para comer. Você não consegue ter domínio, não é verdade? E você fracassa. Quer saber uma coisa? Eu vou comer sem tomar remédio, né? Para que inibidor de apetite. Você percebe que nem isso a gente tem domínio? Não é? Tenta tirar as tristezas do seu coração. Você não consegue. Mas a obra de Deus no conhecimento, ela vai mudando, ela vai permeando com aquele indivíduo dentro de uma igreja. É o demônio, a macumba vai te pegar, é o diabo. Ele vive atormentado. Se ele está numa igreja que só prega diabo, ele é uma pessoa atormentada, vê demônio na casa, vê demônio em tudo, porque isso é o que puseram na cabeça dele. Agora um dia vem a obra de Deus, me libertou do império das trevas. Me libertou, aquilo entrou dentro dele. Agora começa uma obra de dentro para fora. Aquela superstição que ele tinha vai caindo, aquele medo. Quando ela olhava para o marido que não era crente, falava, tem um demônio na vida dele, ele vai ver que o marido não tem demônio. Era coisa que punham na cabeça dela lá na igreja.
ela vai ver que foi liberta, aquele monte de superstição. Se ela vê o gatinho preto da sexta-feira, é só o gatinho. Não tem mais o gato preto. Vocês estão entendendo? Vai matando todas as superstições, de dentro para fora. É a obra de Deus, é o conhecimento da verdade. E isso leva um certo tempo. Tá bom? Estamos indo? Vamos para outro ponto. Tudo isso nós vamos trabalhar detalhadamente nos próximos domingos, né? Aí Paulo vai falando sobre a situação dele, ele fala um monte de coisa, e depois ele vai, no verso 19 do capítulo 1, olha lá, ele diz assim: porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo estava preso. Agora ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada seria envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Agora, olha que coisa linda. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos para o vosso progresso e gozo na fé. O que Paulo está dizendo? Paulo está preso, sofreu um monte de coisa, está sendo perseguido. Ele fala que ele não vai ser envergonhado. E depois ele diz assim: para mim, morrer é lucro. Quem pode dizer que morrer, se você morrer, você vai lucrar? Todo mundo tem medo da morte. A morte é uma coisa que todos nós vamos passar. Um de uma forma, mas você vai ter que enfrentar. Pode fazer campanha que disso você não está liberto. Mas como alguém pode dizer que morrer é lucro? Só quem tem uma visão da eternidade, da vida futura, da vida eterna. Só quem aprendeu e tem convicção da vida eterna, do outro mundo, chamado mundo celestial. Só pode dizer que morrer é lucro que já experimentou que existe uma nova vida. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Para que todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, não se estrague, mas tenha o quê? A vida eterna. Por que Cristo veio ao mundo? Para que aquele que acreditar nele não vai se perder, não vai perecer, vai viver numa outra dimensão, num outro mundo, no mundo espiritual. Vai ter o quê? A vida eterna. Então Paulo, uma grande profundidade, conhecimento da vida eterna, conhecimento dos poderes do mundo vindouro. Lá em Coríntios, o que Paulo fala? Que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabe se o corpo foi junto ou se ele foi só em espírito. E lá ele viu coisas e ouviu coisas que Deus falou assim para ele: olha, você está proibido de contar isso para os homens. Ao homem não é lícito se referir. Então Paulo começa aqui a tratar da eternidade. Um dia nós vamos morrer. Mas para quem morreu é lucro. Nós vamos sair do corpo, o homem interior vai sair do corpo, nós já temos a vida eterna. E nós vamos entrar numa outra dimensão, num mundo de Deus, onde nós vamos vê-lo. Nós vamos ver os anjos, vamos ver as dimensões celestiais, espirituais. Quem é salvo não precisa ter medo da morte. A gente tem medo porque, será que eu vou sentir dor? Será que vai acontecer aquilo? Entende? Você não precisa ter medo, porque a hora que você sair desse corpo, seu homem interior, espírito nascido de novo, vai entrar numa dimensão espiritual, numa dimensão de eternidade para sempre. Isso é salvação. É por isso que Cristo veio ao mundo.
Então Paulo está dizendo, olha lá, rapidinho. Então Paulo está dizendo o quê? Ele diz o quê? Porquanto para mim, no verso 21, viver é Cristo e morrer é lucro. Agora, Paulo está num conflito, ele fala assim, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso na fé. Paulo tinha um desejo dentro dele, de partir, de ir embora dessa vida, de morrer, né? Estar com Cristo, ele queria logo que isso acontecesse. Por isso que ele fala que morrer é lucro. Ele estaria lucrando se ele deixasse esse corpo morresse para a nossa dimensão. Ele tinha um desejo de ir embora logo, estar com Cristo. Era uma coisa incomparavelmente melhor, muito mais alta, muito mais rica, muito mais sublime do que viver nessa vida. Agora ele olhava para a igreja e via a igreja correndo risco com falsos profetas, falsas doutrinas. Então ele fala assim, mas eu preciso ainda permanecer na carne, trabalhar, ajudar essa gente, trabalhar com a igreja, ensiná-los a verdade, fazer com que eles progridam na fé. Então Paulo queria ir logo sair desse corpo. Estar com Cristo era uma coisa incomparavelmente melhor. Mas por causa da igreja, do trabalho, do ensino, das lutas, para o povo ser aperfeiçoado, para o povo ter entendimento. O que é a igreja, gente? Você já viu o diamante quando ele é encontrado? Ele vem com aquelas, todo brilhante, lindo daquele jeito. Não, ele vem uma pedra fosca, sem brilho, né? E ele vai ser trabalhado, lapidado, e conforme a lapidação ele vai aparecer aquelas facetas, aquelas faces todas coloridas, azuis, claro, escuro, aquele brilho, aquela coisa linda que estava oculta ali atrás de uma parte fosca, não é? Mesma coisa a igreja, a gente chega aqui tudo grosso, tudo pesadão, gente dura de coração, teimosos, gente briguenta, mentirosa, que fala mais que a boca, que condena todo mundo, né? Só que aceitou Jesus. Qual é o trabalho da igreja agora? Não vou ler para não demorar muito. É o aperfeiçoamento. Agora que você é salvo. Agora começa um trabalho de lapidação, né? Deus, através do ensino da palavra, começa a trabalhar na tua mente, num lado da sua vida. Ele vai ter que tirar o brilho, a luz que existe nesse novo coração, nessa nova mente. Começa um trabalho de lapidação. Você já viu o ourives lá, aquele cara lapidando? Você já está assistindo o videozinho dele lapidando um diamante. E vai cair, e raspa aqui, lixa ali. É um trabalho todo em volta daquilo, um trabalho todo em volta daquilo para conseguir extrair o brilho que estava oculto ali. Mesma coisa é a vida de fé. É um trabalho de ensino, de disciplina, de trabalho, levando cada um ao conhecimento da verdade, para conseguir extrair um brilho, aquele parecido com Cristo começar a aparecer de dentro para fora. Por causa disso, Paulo era necessário permanecer na carne, né? Ele queria ir embora logo, era 1000 vezes melhor, mas ele precisava estar na carne para cuidar da igreja, proteger, ensinar, dar direção, mostrar aperfeiçoamento dos santos. Vamos para outro ponto, né? Eu não vou conseguir concluir tudo isso hoje, mas vamos. Agora verso 27. Verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, olha lá. Para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só fé, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus,
Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele. Pois tendes o mesmo combate de que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. O que Paulo está dizendo? Permanecei acima, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis, presta atenção, firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo? Vivei acima de tudo do modo digno do Evangelho de Cristo. Aí quando Paulo fosse ver eles estavam lutando juntos pela fé evangélica, com uma mentalidade, um coração, uma só alma, lutando juntos por qual fé? A fé produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E essa é a função da igreja. Primeiro, ter o conhecimento do Evangelho. Esse conhecimento vai trazer uma unidade para nós. Por exemplo, você está me ouvindo aqui, mas eu sei que você conhece agora. Nós temos uma unidade de fé. Crer na mesma coisa. Não uma coisa imposta que você é obrigado a crer. Você é obrigado. Não, sem obrigação. Mas se falar em libertação aqui, nós temos a mesma fé, nós estamos unidos, porque temos a mesma compreensão sobre o que é ser liberto. Se falar sobre justificação, nós estamos unidos numa só alma. Por quê? Porque temos a mesma compreensão do que é ser justificados. Se falar sobre redenção, nós estamos unidos com a mesma cabeça, o mesmo coração. Por quê? Porque juntos cremos na mesma forma sobre o que é você ser redimido, sobre redenção, sobre salvação. Estamos unidos com a mesma compreensão. Por quê? Porque aprendemos sobre a salvação pela graça e temos a mesma mentalidade, a mesma alma, o mesmo coração, o mesmo pensamento a respeito da salvação. Unidos numa só fé, em favor da fé evangélica. Então, se vier qualquer outro tipo de ensino, tentar penetrar no meio da igreja, não vai, que for enganoso, não vai penetrar. Por quê? Porque todos nós temos uma mesma compreensão, um mesmo sentir, uma mesma sabedoria. Quando o ensino mentiroso vem, todos nós reagimos juntos contra a mentira. Você já viu quando eles vão pegar o cacho de abelha lá? As abelhas estão lá tudo direitinho, mas quando vai chegando alguma coisa perto, você já viu que elas começam a levantar as asinhas, todas juntas, zzz, tão ligadas, que sabe que tem um perigo? É assim a igreja, uma igreja bem ensinada no Evangelho, que tem sabedoria, que está como uma só alma, uma só mente, um só sentimento. Quando vem qualquer coisa estranha, o pastor não precisa, cuidado irmãos, não, todo mundo zzz, vai ficar ligado, vai ou não vai? Porque nós temos a mesma compreensão. Está sendo feito um trabalho de ensino, uma mesma mentalidade, sem obrigação, sem lei, sem regras. Quando qualquer falsa doutrina chegar, qual vai ser a sua reação? As asinhas da abelha, não vai? Todos vão reagir contra a mentira. Por quê? Nós estamos lutando juntos pela fé evangélica. Na igreja não é cada um para si, e Deus para todos. Nós somos juntos. Nós fazemos parte uns dos outros. Só nos encontramos uma vez por semana, pastor. Não importa, mas se nessa vez por semana o teu entendimento estar igual ao meu, nós estamos unidos numa mesma compreensão, numa mesma fé, nós somos fortes. A igreja forte não é uma igreja com 10 mil pessoas. Pode ter 10 mil pessoas, cada um indo para um lado sem entendimento. A igreja forte é com, ainda que sejam poucos, mas cada um com a mesma mentalidade, a mesma compreensão do Evangelho, o mesmo ensino, maduros, lutando juntos, por quê? Pela fé evangélica, entende? Então, eu não tenho medo com relação a vocês. E eu não vou ficar falando assim, olha, não vai em tal lugar. Por mim é bom que você vá em todas as igrejas, para você entender o que nós estamos falando. Vai nas que faz campanha, que explora as pessoas, vai onde tem fogueira santa, vai no templo de Salomão, para vocês entenderem
o que é ter conhecimento do Evangelho. Porque você pode entrar em qualquer lugar, você conhece o Evangelho, você não vai ser enredado por nenhum desvio da verdade. Você está preparado, entende? Para proteger juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Quer ir na macumba? Pode ir também. Aí, pastor, imagina, pode ir. Se você vê um macumbeiro, pode abraçar ele. Você está no Evangelho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Uma igreja com uma mesma mentalidade, não importa, construída com o ensino da verdade. Gente madura, gente unida, entende? Gente com o mesmo sentimento, com uma mesma visão. Nós somos fortes. Agora, uma pessoa que não conhece, não tem entendimento, ela acredita em qualquer coisa, ela é vulnerável, ela vai ali, depois vai aqui, depois vem lá, agora tem a campanha da vitória ali, depois tem a campanha da prosperidade, ela vive rodando sem conhecimento, sem nenhuma sabedoria, ela vive atrás de alguma coisa, eu preciso melhorar. Não tem conhecimento daquilo que é verdade, daquilo que não é verdade. Um crente bem ensinado, bem instruído, é um crente maduro, inteligente, sabe o que é viver pela fé. Aprendeu aquilo que é evangelho da graça de Deus e sabe o que é viver pela fé. Nós vamos falar isso. Outra coisa, vamos lá. Aqui no capítulo 2 agora, capítulo de 2, vem um grande ensino sobre a pessoa de Jesus Cristo, que todo crente tem que saber isso de cor. Saber isso e saber muito bem. A partir do verso 5 do capítulo 2. Vamos ler. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então presta atenção. A pessoa fala que crê em Jesus. Então, para mim crer em Jesus, eu tenho que saber quem Ele é. Saber como é que Ele veio parar aqui no nosso planeta. Eu tenho que entender que o Verbo se fez carne, que Jesus é Deus, que para poder salvar a humanidade tinha que se fazer da humanidade, se fazer carne, se fazer semelhante a mim e a você. E o que a Bíblia diz? Que Deus preparou um plano dele se humanizar, dele deixar a glória dele, nascer aqui de uma virgem, assumir um corpo humano e vir aqui parecer comigo e com você, por fim cumprir a lei e pagar o preço dos pecados e nos salvar. Então eu tenho que entender que Jesus Cristo é Deus. Deus que se fez homem, não é? Que se transformou num homem. Ele teve o poder de se esvaziar lá do céu, dos seus atributos todos, e nascer e ser reconhecido em figura humana. O texto fala que ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. Só que eu tenho que entender uma outra coisa: ele não nasceu contaminado como eu e como você. Eu já falei tanto isso, mas tanto, que quando eu começo a falar, eu penso que vocês estão cansados. Eu tenho que entender que Jesus, ele tinha uma mãe humana, mas não tinha pai humano. A genética dele não veio de Adão, não foi de uma semente produzida por um homem pecador, sendo assim ele nasceria pecador. Não. Jesus, ele tinha a mãe humana, mas não tinha pai. A genética dele é uma genética de Deus. Foi uma coisa gerada por Deus que veio fecundar o ventre de Maria, mas ele não herdou nada de Adão, ele não herdou natureza humana caída, ele não nasceu morto espiritualmente,
Ele nasceu perfeito, um homem, Deus, o Deus homem. O sangue dele não era da corrente sanguínea humana, pecadora. Era um sangue de Deus. Então apareceu aqui na terra Deus em forma de homem, reconhecido em figura humana. Isso é a coisa mais linda. Pode ver que quando Maria perguntou: como será isso, Senhor? Eu não tenho relação com homem algum. E o anjo falou para ela: não, Maria, vai vir sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que vai nascer daí será chamado Filho do Altíssimo. Então Jesus Cristo se humanizou, Deus se humanizou, se fez homem, nasceu em figura humana sem pecado. A carne dele não era essa carne pecadora como a nossa. O sangue dele não era um sangue contaminado pelo pecado. Ele não tinha essa carne caída, essas coisas horríveis que nós temos. Ele não era deformado e nem defeituoso, ele era perfeito. Sangue perfeito, uma carne perfeita. Por isso que ele andou aqui na terra e ele nunca pecou, nunca cometeu um deslize sequer. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Por isso que os sacrifícios da velha aliança acabou. Não existe mais sacrifício no Evangelho. Por quê? Porque Cristo era o Cordeiro perfeito, sem mancha, um sangue puro, uma carne perfeita, um Cordeiro puro. Quando ele vai para a cruz, ele faz a oferta do sacrifício perfeito. Tudo aqueles sacrifícios do passado eram manchados, por isso que eles tinham que ser feitos continuamente. O Velho Testamento todo era uma coisa de sacrifício. Agora, quando Cristo vem, por ele ser perfeito, Cordeiro perfeito, sem mancha, o que ele fez foi eterno. Acabaram-se os sacrifícios, cumpriu a lei, pagou pelos meus pecados, foi o sacrifício perfeito. Por isso que existe a salvação pela graça hoje. Por isso que surge o Evangelho da graça de Deus. E o fim da velha aliança, o fim da lei é Cristo. Então, quando eu falo que creio em Jesus, se eu não tiver entendimento que ele é o extraterrestre, a turma fala em extraterrestre, eu já falei. Imagina um disco voador, chega um ser aqui com uma cabeçona grande, um zoião, um corpinho fininho, magrinho, cheio de luzes, tudo brilhando. Ele é o extraterrestre. Os terráqueos que somos nós, ele solta raios pelas mãos, né? E aqueles filmes, né, sobre os extraterrestres são todos poderosos, uma tecnologia, e é o extraterrestre. Jesus Cristo era extraterrestre, só que ele veio de uma outra dimensão como Deus. Ele não veio com luzes, com uma alta tecnologia, com disco voador. Ele veio de uma outra dimensão. Ele nasceu Deus em forma de homem. Não veio com cabeça grande, com corpinho. Ele veio com cabelo como nós, com a mão semelhante a nós, com pele semelhante a nós, mas sem pecado. E o extraterrestre nasceu em forma de homem, sem luz, sem brilho, sem nada. Ele veio daquela dimensão para onde nós iremos o dia que deixarmos esta carne aqui na terra. Está claro isso? Sim ou não? Agora vamos lá, outra coisinha. Só estou pegando os pontos para depois a gente trabalhar neles, um a um. A partir do verso 12 agora. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, agora vem uma coisa importantíssima. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós. Presta atenção, vou ler com calma, olha. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o que Paulo está dizendo? Agora que nós somos salvos, que a salvação já nos pertence, nós nunca vamos perder a salvação, agora nós temos uma responsabilidade, desenvolver isso.
desenvolver a nossa salvação, ir entrando nesse campo chamado salvação e ir experimentando tudo que é ser salvo aqui na terra. E como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Tendo conhecimento. Sem conhecimento não se desenvolve nada. Lembra os primeiros celulares que apareceram aqui? Era PT 550, era uma coisa assim, quase do tamanho desse microfone, daqui para baixo, cinzona. Você ligava aquilo, aparecia aquela luz verde, você puxava uma anteninha, né? E aquilo ligava. Era maravilhoso. Olha isso de agora, você tem aí na palma da tua mão um computador, milhares de informações, é uma loucura. Por quê? Porque houve estudo, houve desenvolvimento, houve um trabalho de aprender, até que chegar numa uma tecnologia extrema. Assim é a salvação. Eu aprendi, sou salvo. Ai, que legal. Agora eu vou ficar assim a vida toda. Me dá casa, Senhor, me dá carro, minha família, ai, me ajuda, tem misericórdia. Não. Agora eu sou salvo. O que é ser salvo? Agora eu tenho que começar a desenvolver. Como é que eu vou desenvolver? Aprendendo o Evangelho. Nossa, Deus, eu aprendi que fui liberto do império das trevas. Aí eu começo a desenvolver. Eu fui liberto, vou estudando, vou aprendendo, vou conhecendo. Na medida que eu vou conhecendo, eu estou liberto. Não preciso mais de mão na cabeça. Não precisa, olha, eu estou entendendo. Está desenvolvendo. Vocês estão entendendo? Aprendendo e vai desenvolvendo. Aprendeu sobre a salvação, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Nossa! Mas eu não fiz o jejum, perdi a salvação. Eu não dei o dízimo, perdi a salvação. Eu voltei na corrente, a corrente se desfez, eu perdi a salvação. Aí você começa a entender sobre a salvação, não há mais condenação. Uma vez que eu fui salvo, Deus vai me sustentar, eu sou sempre salvo. Aí você vai entrando, desenvolvendo a salvação, desenvolvendo o conhecimento. Aí você vai experimentando que a salvação não se perde. Vai experimentando. Outra coisa, toda quarta-feira, culto do Espírito Santo. Vem aqui, irmãos, que é a campanha do Espírito Santo. E a pessoa está 30 anos na campanha do Espírito Santo. O Espírito Santo é rápido, vai na frente, ela nunca alcança. Está sempre buscando um Espírito. Aí ele vai começar, não sabeis no Evangelho que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus já habita em você. Mas eu vivia buscando o Espírito. Toda quarta culto de busca do Espírito Santo. Agora eu estou vendo que Ele habita em mim. Deus habita em mim. Você começa a aprender. Deus está em mim. Está desenvolvendo a salvação. Com temor e tremor. Levando a coisa séria. Com tremor, com cuidado. Com sabedoria, sem ser desleixado. Relaxado. Entende? Com disciplina. Por isso que o crescimento na fé requer disciplina na palavra, e ensino e conhecimento. Não é oba-oba, vai dando glória, irmão, receba. Não conhece nada. Vive na ignorância, como é que vai desenvolver a salvação? Por isso que você encontra uma pessoa que está 30 anos da igreja, ela só ouviu isso, Deus vai te prosperar, tem um demônio, você tem que fazer uma campanha. Deus vai te prosperar, tem um demônio e recebe uma coisa ungida. Ela está 30 anos. Olha, deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã. Uma irmã lá do Rio de Janeiro, eu vou falar até o nome dela, vai ficar feliz. Ela mandou uma ajudazinha, né? Para uma pequena oferta muito grande pelo coração dela. E ela deu testemunho para mim, ela falou, pastor, eu sou feliz. Aí, quando ela mandou a ofertinha, eu falei assim, minha irmã, muito obrigado pela sua generosidade. Você nos ajuda muito, né? E mandei lá umas palminhas para ela. Aí ela mandou assim, pastor, eu fui 30 anos obreira. Você já sabe, né? De onde? Não entendia nada do evangelho, pastor. Eu fui 30 anos escravizada por uma mentalidade onde todo mundo era inimigo, até as pessoas. E só tinha demônio, e fiquei 30 anos sendo obreira num lugar desse. Aí um dia comecei a ouvir essas pregações. Ela falou assim, hoje a minha vida
fui mudada, fui transformada. Hoje vivo com alegria, tenho prazer, uma alegria, entendi o Evangelho. Por isso que eu estou dando essa pequena contribuição. Falei, pequena não, é grande, grande, por causa do seu coração. Que coisa mais linda, começou a aprender sobre salvação. Saiu de 30 anos de obreira, de escravidão, num lugar que só fala em demônio e maldição, e põe medo e vai ficar rico. Só fala isso. 30 anos sem evoluir no conhecimento. Por isso que a salvação é uma coisa trabalhosa. Eu tenho que trabalhar na palavra, eu tenho que ler, acompanhar o estudo, rever. Eu tenho que ter um tempinho. Meus irmãos, dê atenção a isso. Tem que ter um tempinho durante a semana onde eu paro um pouco. A nossa carne não quer, ela quer ficar no telefone, ela quer ficar na televisão, ela quer ficar olhando o WhatsApp 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o Google, e o YouTube, e aquilo, e o que comprar, entrar nas ofertas, né, irmãs? Compra isso, baratinho, 50 isso, xing-ling para lá, xing-ling para cá, e compra, não dura nada, quebra tudo, tem que comprar tudo de novo. Uma porcaria, né? Tudo barato, uma porcaria. E fica o tempo. Para um pouquinho, irmãos, para lá de assistir o Corinthians um pouquinho. Para. Não é que não precise, não possa. Um pouquinho durante a semana, veja esse vídeo de novo, pega os textos por você, releia o que está escrito lá, ora, Senhor, abra meu entendimento, desenvolvei a vossa salvação com cuidado, levando a sério. Ora isso com Deus, fala a palavra para você entender, para Ele mexer no teu interior, para você ser despertado, porque você tem que ser aplicado no conhecimento do Evangelho. Entende isso ou não? Aplicado, parte por parte, montando quebra-cabeça dentro do teu coração, tendo uma visão clara do que é o Evangelho. É um trabalho de aperfeiçoamento, de disciplina de anos, até adquirir uma maturidade para você andar com as suas próprias pernas, não depender de oração de pastor, de bispo, de igreja, não depender de ninguém. Você tem que viver por aquilo que você acredita, não por aquilo que os outros forçam você a acreditar, porque você tem conhecimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora, quem está por trás de tudo isso? Olha lá, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pastor, então Deus é que efetua isso em mim? Por trás é Deus que está me movendo? Efetua em vós o querer. Então, pastor, se eu estou querendo, é porque Deus está trabalhando esse querer em mim. Se eu estou realizando, é porque Deus está dando condições e realizando isso através de mim. É exatamente isso. Se você tem interesse pela palavra, se você foi despertado para o Evangelho da graça de Deus, se você está estudando, se você está aprendendo, essa vontade que vem dentro de você, Deus efetua em você o querer e o realizar. O querer e o segundo a boa vontade dele, entende? Então é Ele que põe isso dentro de nós. É Ele que põe o querer. É Ele que põe o realizar, porque se a gente ficar preso só nessa natureza caída, nós não queremos. Olha a dificuldade que você tem para investir na sua vida espiritual. É tanto a fazer, tanta coisa o dia inteiro e a noite inteira, te roubando o pouco tempo de dedicação ao conhecimento do Evangelho da graça de Deus. O mundo está totalmente contrário ao teu crescimento espiritual, a que você tenha entendimento da verdade. O falso evangelho faz você depender de bispo, de apóstolo, de profeta, dependendo de um líder que manda e escraviza a tua mente, manipula, joga você para a política, para onde quer que ele queira. E você não tem nem noção que está sendo manipulado. É Deus que efetua em vós o querer e o realizar. Olha só que coisa interessante como ele termina. Olha lá. Segundo o quê? A sua boa
vontade, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, olha aí a grandeza da obra de Deus. Aquele que começou a obra de Deus, ele está trabalhando na minha mente, traz a palavra, o conhecimento, vai despertando o desejo, vai despertando o realizar, vai despertando o interesse, vai acontecendo uma coisa de dentro para fora em você, e você vai sendo levado e crescendo e aprendendo. Vocês estão entendendo? Por que você está aqui essa manhã? Porque Deus despertou você. Alguns foram vencidos pela carne, mas Deus despertou e você veio. Olha, aqui não tem tão pouca gente que mora aqui do lado, né? Uma minoria. Antigamente era a maioria, agora é a minoria. Edivaldo vem lá da Ponte Alta de Guarulhos. Esse irmão vem lá de Moema, né? Neivaldo vem de onde, Neivaldo? Vem lá de Pirituba, né? Quem mais que vem? O Antônio vem de onde, Antônio? Vem lá do Aricanduva. A maior parte vem tudo de longe. O que pode trazer você numa pequena reunião como essa, numa igreja que não tem nem grupo de louvor? É Deus operando em vós o querer e o realizar, não é só para ouvir a palavra, sem show, sem fumaça, sem telão, sem gritaria, sem campanha, sem voto, né? Sem sacrifício, sabe? Sua vida vai mudar hoje, você vai ficar rico, não tem atração. É Deus operando em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos terminar por aqui. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Semana que vem a gente continua. Vamos ficar em pé e fazer a breve oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. Que está o nosso coração, o Senhor sabe se ele é sincero ou não. E queremos pedir uma única coisa: abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento, o entendimento de todos quantos vão ouvir essa pregação de arroz com feijão, nada mais que isso, Senhor, o básico. Que muitas mentes hoje sejam iluminadas pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Acreditando que vai acontecer isso, oramos pela fé em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Pode aplaudir bem forte.